Hora de nos preparar para o domingo. Esta semana nós entramos no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, que inicia com o julgamento do Senhor Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos, governador romano na Judéia. Ele estava naqueles dias em Jerusalém devido ao grande afluxo de pessoas para a festa da Páscoa. E é para ele que os judeus vão levar o Senhor Jesus Cristo. É uma longa perícope que compreende 15 versículos, mas nós vamos ler apenas os 2 primeiros. Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. A partir daí, Pilatos então vai traçando a sua estratégia de julgamento. Em alguns momentos, nós até pensamos que Pilatos, uma vez que ele acreditava na inocência do Senhor Jesus Cristo, nós pensamos que ele quer inocentá-lo e soltar aquele que os judeus acusavam de ter conspirado contra o império, de querer ser o rei dos judeus. Nós vemos aqui então uma questão muito importante e esse é o tema da nossa mensagem: a justiça como instrumento do mal. Há um livro que eu li há muitos anos, ainda quando eu fiz a faculdade de filosofia, de um filósofo americano, cujo título é Justiça de Quem? Qual racionalidade? Naquele livro, Alasdair MacIntyre, o seu autor, debate a questão da justiça e sua aplicabilidade e também o conceito de justiça injusta e de justiça justa. O que nós vemos neste julgamento de Jesus Cristo é que a justiça naquele momento foi usada como instrumento do mal. Os judeus, aquele grupo que queria o Senhor Jesus Cristo morto, cria todo um aparato falso para que Pilatos entendesse que o Senhor Jesus Cristo estava conspirando contra o império. Ele é julgado naquele momento, ele tem um julgamento religioso no Sinédrio, mas esse julgamento diante da autoridade romana não é um julgamento religioso, não é um julgamento por profanação do templo ou qualquer coisa que o valha, como entendiam os judeus. Mas aqui é um julgamento político, alguém que havia conspirado contra o império. Pilatos, mesmo diante de um justo, sabendo que ele era inocente, apela então para o povo. E aqui é o primeiro ponto que nós podemos abordar sobre a questão da justiça. A justiça, quando age pressionada pela opinião pública, quase sempre ela erra. Um juiz, quando vai julgar um criminoso, ele deve fazê-lo em cima dos autos do processo e não através da pressão popular. De vez em quando, aqui no Brasil, nós vemos a Suprema Corte, o STF, o Supremo Tribunal Federal, agindo de acordo com a opinião pública. Às vezes quer tomar uma determinada posição, às vezes a tendência do Supremo, de sua maioria, é numa direção, mas fica ouvindo o noticiário da TV, fica olhando as redes sociais e vendo como é que o povo, como é que as pessoas estão se manifestando e votam não em cima dos autos do processo, mas em cima da opinião popular, que quase sempre é equivocada e quase sempre é usada por Satanás, que usa esse sistema. Isso é o que nós compreendemos quando vamos estudar a questão do desejo mimético, por exemplo, da imitação, da mímesis. A população, quando se junta, quando se une, ela geralmente age irracionalmente e muito facilmente ela pode ser manipulada por aqueles que detêm os meios de comunicação, o poder político e econômico. Não é à toa que as nossas prisões estão cheias de negros e descendentes, afrodescendentes e de pobres. Quando você vê um branco na cadeia, é porque ele é pobre. Agora imagine nós, afrodescendentes, que além da cor da pele, somos também pobres,
descendentes, netos, bisnetos, tataranetos de escravos. A justiça, então, é usada para manter o status quo, para manter a mesma classe dominante no poder. Por isso que os presídios estão cheios de negros e de pobres. Não é porque apenas os negros e os pobres são delinquentes, não é apenas porque os negros e os pobres infringem a lei, mas é porque eles são os deserdados. A justiça, neste caso específico de Jesus Cristo, voltemos ao texto, depois dessa breve aplicação aos nossos dias, a justiça ali foi usada como instrumento do mal, com aquele grupo do templo que dominava o templo de Jerusalém, vendo seu poder ameaçado pela pregação do Senhor Jesus Cristo, que os criticava duramente, que mostrava os seus erros sem nem meias palavras, sempre apontando diretamente. Aquele grupo, vendo o seu poder ameaçado, cria então um processo falso para que o Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, fosse julgado e condenado injustamente pelo governador romano Pôncio Pilatos. Meus irmãos, é momento de grande reflexão sobre essa questão. Nós não podemos ler esse texto e deixá-lo parado no século I da nossa era, mas nós precisamos refletir ainda hoje sobre o papel da justiça e de como ela continua sendo usada pelos mesmos grupos que levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe, para que o Evangelho de Jesus Cristo possa chegar a mais e mais pessoas. Um grande abraço. Deus o abençoe.